Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai fazer uma navegação no sentido de relaxar as desencontrações de dados que disservirem em nós, né? Então a gente vai servir desencontrações. E aí as desencontrações são coisas que estão perdidas entre as pessoas e as considerações desempontadas delas, né? E desencontrações, a gente vai precisar de nos movimentar em um sentido de partir ou partilhar desenconvenções, de convencimentos que a gente já fez ter conseguido, né? Então as descontrações que nos servem desconseguirem, e conseguinando a gente não consegue ver por trás dessa inscrição que nos revela consignição de decolar os pulsos em função de algo, porque a gente decora, né? E se escora nesse decorar a partir do gradiente de placas motoras relacionadas a essas desempontações pontuadas, né? E isso vai virando ritmo e vai se perdendo nessa ritmidez. Você sabe o que é ritmidez? É você ter tantos ritmos em coleção que você cria uma intimidade para poder desencontrá-los melhor, né? E aí essa desintimidade às vezes cria um vínculo tão grande, né, nesse compartimento, que você fica achando que isso vale mais do que vale para outras pessoas, e vai desportando isso num diferencial, né? Mas esse sentido de valer ou não, ele está desescondendo impessoalidades em nós. Essas impessoalidades, quando montadas, elas se arranjam e harmonificam as nossas contrações, escondendo as nossas ações em um plano de ideias. E aí com essas ideias a gente às vezes diz ir longe, às vezes até longe demais do senso comum, de se revelar para as outras pessoas, ou seja, de servir as outras pessoas nas encontrações certas. E às vezes a gente acaba derramando desimpulsos que não deveria. Esse derramar nos deixa tímido, nos intimida sobre essa projeção de estar servindo outras pessoas, né? E esse derramar pode ter seu preço. Não só estragar a festa de alguém ou a experiência de alguém alimentar em um momento que poderia ser o momento da vez, como derramar um avião, por que não? Já aconteceu, né? Várias vezes. Acidentes acontecem por isso, por essa subversão de conter as ações sobre as encontrações, sobre obediências certas. Então, para poder navegar nessas encontrações, nessas buscas de encontrar
essas ações que nos intimidam e desintimidir elas sobre a propiente carga de ser, vamos nos servir então de algumas realidades aqui para nós. Então agora a gente entra pro plano de descargas de dados, né? E aí vamos nos descarregar, ó. Primeira coisa, a gente precisa de um instrumento onde nós temos um auxílio de comprimento operacional, e nessa engrenação, né, ou seja, nesse ingrediente, ou seja, nessa peça que a gente vai utilizar para poder descarregar nossa consciência, nós precisamos de uma forma que se adeque aos nossos desimpulsos. E aí dessa forma a gente vai encher, né, ou pegar do poço de faz de contas, de fundos de contas que a gente já experimentou, e vai utilizá-lo para servir a natureza e desencontracionar aquilo que está sobretracionando a gente, sobrecarregando a gente. Vamos ver aqui então o que é a sobrecarga. Então aqui a gente tem alguns estados de sobrecarga. Esse aqui é um exemplo bem legal, ó. Olha o que a sobrecarga faz. A sobrecarga e todos esses distensílios de se encontrar nos haveres, né, desflorescem em nós, né? Tudo isso que a gente se permite fazer se floresce em nós, né? E aí essa flor, ela começa a inaugurar folhas de queixas, né? E aí essas folhas de queixa vão fazendo desencontrações em nós. Veja só essas desencontrações. Aonde que eu perdi? O que está acontecendo? Por que eu estou perdendo a habilidade de ser, de me comportar? Onde que está o meu eu que cuida, que sabe onde que está tudo? Por que eu derramei isso? Por que aconteceu isso? Agora eu vou ficar preso, isso vai ficar preso em mim. Por que eu tomei essa atitude? Tá vendo essa sobrecarga? Mas você tá vendo do lado de fora, né, meu? Aqui você vê do lado de fora, né? Principalmente os médicos. Aí você tá vendo pro lado de fora. Por que eu comi isso tudo, né? Uai, eu não sou assim. Isso tá florescendo em mim. Isso tá me causando dependência desse eu. Esse eu tá acordando em mim, né? Mas aí agora vamos ver do lado de dentro do organismo. Vamos ver lá dentro do organismo o que acontece.
Bom, no seu organismo, né? Esse organismo ele tem vários sistemas com conjuntos de padrões, né? Você pode ver que o desenvolvimento, essas escritas, elas têm padrões. Todos esses padrões, eles desencoram, descontracionam-se sobre semelhanças. E essas semelhanças são o que a gente chama de células. Essas células descrevem seus padrões e dizem estar modificando esse meio sobre a intenção de permanecer servindo a esse meio, de permanecer movimentando as intenções, encontrando-se. Então, todos esses padrões, eles buscam se encontrar sobre esses meios. Então a gente tem os meios interiores e os meios exteriores. E aí eles sempre estão buscando se encontrar. Ou seja, contracionar, né? Então se aciona, tem que ter uma contracionar para poder não deixar o acionar demais, o acionar sobrecarregar. Porque o sobrecarregamento é contra a vida em carga de ser viva. Entende? E aí a gente tem todos esses padrões assinando, né, de assinatura, e todas essas atividades no órgão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem os desfechos orgânicos sobre as realidades que a gente vive. E aí esses desfechos desencontram em nós soluções para desescapar de sobrecargas. Essas soluções, modéstia à parte, são muito inteligentes e parte das desintegrações que o corpo faz e consente, na verdade, de fazer as suas exatificações, as suas contas. Essas contas, elas partem desse processo aqui, ó. Desses processos aqui, ó. Essa imagem é elegante. Aqui, ó. Essa aqui é uma boa. A conta passa nesse sentido de fluxo. A conta ela parte do fluxo e das ordenadas de fluxo, né? E aí todas essas ordenadas, elas são de vasoconstrição ou vasorelaxação, ou vasodilatação. E aí, o que isso quer dizer? Que o corpo, à medida que vai vivendo, ele vai encontrando inteligência de instrução, de relaxamento e de constrição. E isso é isso é contração inteligente, entendeu? Então toda vez que você se performa em algo, você gera um gradiente de contração inteligente. Essa contração inteligente, ela é pautada por esse processo aqui, ó, pela conexão sináptica. Então toda vez que você faz algo novo, qualquer coisa nova que seja, esse ambiente interno em você, que se chama rede neural, ele se contrai de modo diferente. Ele consegue aplicar gradientes de contração diferente a partir dos desimpulsos que ocorrem nessa placa de neurônio, né?
nesse neurônio, mas é nessa aqui, ó, placa neurônio. É nessa, não, é no dendritos, neurônio, anatomia. Se a gente acha que é nesse soma, isso aqui, ó, é no soma, no corpo celular, porque nessa soma ele faz a conta de quanto a energia ele consegue carregar nessa bateria e desordenar dessa bateria, nessa soma, nesse corpo, é isso, é corpo celular. No corpo celular do neurônio, que é essa região aqui, ele consegue carregar esse corpo e descarregar a partir dos dendríticos. Todas essas descargas, elas conseguem ao longo do tempo ganhar inteligência a partir das regências de aderência sobre o ser que vai despojar, né, de se carregar ni compartilhações de reflexos motores, neuromotores. Isso quer dizer que esse processo é uma lapidação, sabe? É uma lapidação no sentido material mesmo. Então a gente tem aqui vai ser legal. A gente tem no sentido material as vasos direções, né? Os contatos de pressão direcionados que vão desordenar os estados dos ambientes internos do organismo. E aqui no organismo a gente tem vários tipos de ambientes internos que funcionam de acordo de pressão que você exerce, né? E aqui vocês podem ver um corte sagital de uma parece que ressonância magnética de vários tomos que mostram uma certa atividade aqui no sistema nervoso, né? E aí é disso que a gente está falando, né? A gente tem várias pressões realizadas diariamente nos nossos trabalhos que dizem sobre ordenações de placas motoras, conexões de pulsos a serem vestidos, né? Então você tem essas várias cordas aqui, ó, entregando, fazendo conexões motoras, né? Entregando adrenalina ou noradrenalina no sentido de comunicação, de expressão da atividade enérgica. Isso a gente chama de neurocomunicação. Deixa eu ver. Fugiu a palavra. Neurotransmissor. Isso se chama neurotransmissores, né? E aí a acetilcolina é um deles. O que ela faz? Ela desmanda um gradiente de contração em regiões específicas. Então existe esse processo de especialização de regiões, né?
E sobre essa especialização, quando você faz uma atividade, veja essas bandas aqui, ó, musculares, essas fibras. Existe um acordo aqui, ó, de exatificação sobre as discursões de contração que você exerce. Então, quanto mais conta, mais discussão e mais sensibilidade, razão sensitiva você cria nessa contração. Então aí você consegue achar, né? E aí o que isso significa achar para nós? Achar para nós significa desencontrar a descarga correta, servir o copo, né? Encher o copo na proporção correta. Achar para nós significa segurança, significa beleza, pode seguir, né? Isso significa achar para nós. Se a gente não achar, a gente vai continuar andando, só que andando parado. E andando parado é descurtar, né? É você fazer isso aqui, ó. Curto. Circuito. Andar parado é isso aqui, ó. Não. Curto. Vamos ver. A gente acha alguma coisa. Curto elétrico. Andar parado é mais ou menos levar choque, né? Choque. Vamos ver se a gente tem uma imagem. Aqui, ó. Isso aqui é andar parado. Tá vendo? E aí nessa hora aqui, ó, quando você tá em choque, você começa a embaralhar os seus sentidos. Quando você leva um choque aqui na região, nessa região sináptica, né? Quando você começa a levar choque nas realidades podem ser de vários tipos, né? Pode ser o choque no sentido que a gente viu mesmo, em contato com a energia, ou pode ser choque de pressão, né? Você pode ter uma pressão você pode ter uma pressão sináptica. Vamos ver aqui, pressão psicológica. Legal, que bom, achamos. Pressão psicológica. Pressão psicológica traz uma infelicidade muito grande, principalmente quando vem acompanhada de pensamentos múltiplos. E aí essa pressão, né? Você não vai movimentar, você vai andar parado, né? E aí você vai se sentir preso. E aí nessa pressão que a gente está falando, que é no caso pressão psicológica, você pode ter curtos sinápticos lá nas suas redes neurais, nas suas neuroredes, que são essas redes de sinapses que fazem essas propagações de energia para o corpo. A gente chama de distributiva. E aí se você tiver um choque por aqui, ó, você vai acabar lesando essa organização sinapse, ou seja, a empatia, sinapses, empatias. E lesando aqui, você vai ficar empático, ou você vai ficar traumatizado, ou vai ficar com queixas, né, com danos por conta dessa lesão, o que a gente chama de embaralhamento da realidade. O embaralhamento, né, muralhamento impede você de enjarrar, de investir,
vestir o copo das pessoas, servir. Por quê? Porque você está embaralhado, né? Você não está conseguindo, você está desembaralhado por conta dessas lesões sinapses. E o único problema disso tudo é que ela causa sequelas, mas elas podem ser facilmente esse ataque pode ser facilmente vestido em você. Você pode sofrer isso facilmente, né? E não saber ainda que está sendo atacado. Então a gente tem um sistema de defesa que chama o bobo ou o Joker, né? Vamos ver aqui, ó. Esse camarada aqui é o nosso sistema de defesa, que ele consegue continuar em movimento mesmo quando alguém está lhe atacando de embaralhado. Esse é o nosso sistema de defesa. Conheçam. E esse é o tal do bobo, né? Bobão, bobo, né? O bobo, porque ele se permite desenvolver uma característica que vai desacolher a tal da sinapse, a tal da pressão psicológica. Então esse cara aqui despressiona a pressão psicológica que muitos fazem. Vejam só ele mexendo com o balão. Ele despressiona. E é isso aí, ó. Ele falando, é isso mesmo. Vocês conseguem ver? É isso mesmo, ó. Eu despressiono as pressões psicológicas que me dizem falta de ar. E eu tenho várias cores para poder despressionar. E fala tão rápido, você viu? E é isso, cara. Vamos ver quem que é ele, ó. Sistema imunológico. Ele é esse camarada aqui, ó. E ele sinaliza ao sangue sob a pressão uma desregulação da pressão sanguínea. Sabe como é que ele faz? Ele puxa o excesso de plasma que está sendo descontracionado sobre as atividades dessa pressão sanguínea vestindo os órgãos, né? E a gente vai ver isso aqui, ó. Mas aqui, ó, ele tem vários linfonodos que são informações de ocorrência estranha no organismo, ou seja, de agentes desembaralhantes. Vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar aqui, vamos fazer uma. Ó. Sinapses. Então a gente viu que a gente tem sobre as organizações de pressões várias comunicações, né? Beleza. E aí quando a gente tem uma comunicação que está sendo impedida, está sendo embaralhada, a gente tem uma famosa pressão. E aí a gente tem vários tipos de pressão sendo embaralhadas, principalmente a psicológica. E aí olha só para você ver a comunicação do organismo sob pressões, né? Porque a pressão ela tira a homeostase. E a homeostase é a garantia da simetria sustentando, né, o organismo. Homeostase é... olha que legal. É como, olha só, isso aqui é como se fosse o baralho do organismo, né? Mais ou menos, né? Não é bem assim também, não. Mas olha só.
Isso são válvulas sinápticas, né? Palavras que dizem, pressionam um consentimento de reação já adaptada pelos símbolos e pelas concordações, principalmente das sílabas. Porque silabalas nos disparam em mira. Silabalas nos fazem chupar doces, chupar ideias, chupar contrações. Entendeu? Chupar é chutar, é disparar, né? A mesma coisa. Bom, e aí, vamos lá. Continuando o percurso. Nós temos o linfonodo, né? Que a gente começou a falar do... Aqui, ó. Sistema imunológico. O sistema imune é o conjunto de órgãos, tecidos, glândulas e células responsáveis pelo combate a doenças infecciosas e os patógenos que a causam. A imunidade forte pode diminuir a frequência e a intensidade de sintomas adversos, promovendo a qualidade da vida e do nosso bem-estar. Perfeito. E aí aqui você tem, ó, infecciosas e patógenas. A maior infecção do homem está nas informações que desembaralham os processamentos dele, né? Ou seja, os vírus. Aqui, ó, linfonodos. Linfonodos, gânglios linfáticos, são pequenas estruturas que funcionam como filtros para substâncias nocivas. Eles contêm células do sistema imunológico que ajudam a combater infecções, atacando e destruindo germes que são transportados pelo líquido linfático. Germes. Agora vamos ver aqui, ó, linfa. Linfa é um líquido que circula pelo sistema linfático, possui uma consistência viscosa, apresenta pouca quantidade de proteínas e é rica em leucócitos. Linfa é um fluido que circula pelo sistema linfático. A linfa é um fluido circulatório que corre no interior do sistema linfático. E a linfa nada mais é e nada menos é do que plasma. Plasma misturado com células de proteção. Por causa dessas questões aqui, ó. Quando o sangue ele passa pelos capilares, né? Ele precisa de ser o excesso é igual bucha, né? Quando você aperta, não sai. Os capilares, quando você despressiona bastante eles sobre pressões, alguma parcela de sangue sai. E aí o que sai é o plasma. O plasma sanguíneo apresenta uma série de elementos nutritivos essenciais para o metabolismo celular. E aí, né, o filtrado liberado no interstício é conhecido como fluido intersticial e muda à medida que acontecem as trocas de substância entre as células e o sangue. O fluido intersticial é reabsorvido pelos capilares e também é recolhido pelos vasos linfáticos, viu? E aí os vasos linfáticos recorrem a esse fluido intersticial. Quando a pressão intersticial é maior do que a existe no capilar venoso, parte desse fluido intersticial é recolhida para o interior do capilar. Bom, essa é a informação que a gente precisa, né? Vamos deixar aqui. Beleza, né? Como a gente está precisando disso, o vídeo ele parte das desencontrações para as sobrecargas
nós passamos a servir. E servidor, sobrecargas, né? Servidor, ele serve aquilo que lhe tem inserido, né? Então, o servidor, ele sempre vai servir aquilo que ele tem inserido, né? Ou seja, a jarra, ela só vai servir aquilo que ela tem em seu copo, né? Em seu ambiente interno. E aí agora imagine que a sinapse é uma jarra, né? E que se ela chocar, se ela levar um choque, ela vai derramar, ou ela pode até quebrar a sua jarra. E ela quebrando, ela causa dor no ambiente interno, uma pressão muito forte, quase que uma explosão, né? E aí vamos ver a explosão sináptica. Vamos por aqui, ó. Explosão. Imagine dentro do seu cérebro, bem pequenininho, né? Aí a sua sinapse está lá, tá? Só que ela está com pressão de contorção de dendritos, e aí esse dendrito está contorcido por conta de alguma falha no mecanismo. E aí a sinapse está tentando mandar energia para fora, mas ela não está conseguindo. A jarra está tentando servir, mas não está conseguindo sair. E aí ela começa a balançar toda a energia que está lá dentro, e ela procurando uma saída, mas não está achando nenhuma saída, não tem nenhuma saída, como a imagem daquele cara batendo na parede. E aí o que acontece? De repente ela se debate toda e sai. E tudo que sai dessa sinapse causa tremulação na sinapse. Logo você se embaralha. Você desembaralhado, né? E olha, vamos ver aqui, ó. Imagina isso aqui, ó. Cara, a propagação. Se acontecer dentro desse ambiente uma explosão, não vai ser danoso para esse circuito? Por que a gente se coopera e se coordena muito mais fácil quando a gente tem receitas e faz recitais dela? Porque a gente torna as fibras das receitas muito mais condensadas, muito mais prediletas a se propagarem. Logo, você só tem dinâmica e cobra dinâmica das pessoas porque você tem essas receitas sinápticas. Senão você seria você seria desembarrado, baralhado nas suas contrações, sabe? Nas suas cartações. Então, a gente tem que tomar muita seriedade sobre essas receitas de cognição, de servir, né? Noção. E aí, tudo isso é uma dependência, sabe? Que é o estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição, a necessidade de proteção, de arrimo. Então a gente tem a dependência, né? E a gente não pode falar de liberdade de forma sem resolução, porque nenhum ser é livre. Todos nós somos dependentes. As nossas contrações dependem de descontrações, né? Todo movimento ele precisa de um antimovimento para poder ser aceito, né? Então a gente tem essa dependência, é um estado natural do homem, porém
a dependência demais, ela desconstrói sinapses, como a gente vem falando. Ela desconstrói sinapses e às vezes causa até explosão, a implosão de sinapses. O que é implosão? Implosão. O que é implosão? Implosão é a parte fundamental do colapso gravitacional de grandes estrelas, que pode levar à criação de supernovas, estrelas de neurônios e buracos negros. Então, implosão é isso, né? É um choque de dentro para fora. Veja você, uma implosão. Então, é isso aqui, ó, implosão. Veja você a sinapse tentando sair, tentando fazer os seus percursos. Mas ela acontece uma implosão. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Implosão. Explosão é de dentro para fora e implosão é de fora para dentro, né? Mais ou menos nesse sentido. Imagina isso aqui dentro de você. Complicado, né? Tem que tomar cuidado. Vamos ver aqui se a gente acha o termo implosão. Detonação orientada de explosivos para demolição, colapso violento que provoca destruição em direção ao centro. Não é bem uma implosão não, mas tudo bem. É mais uma explosão mesmo. De curto. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Curto circuito explosão. Olha só. Aqui é um curto-circuito, né? Veja vocês. Só que isso acontece no ambiente interno da pessoa. Sabe por que eu estou frisando nisso? Porque essa é a doença do sexo. Essa é a doença do século, né? É isso que a gente está vivendo, mas não está reconhecendo em vida, né? A degeneração das atividades tecnológicas. Um pouquinho, ó. A degeneração da tecnologia. A degeneração da tecnologia está encobrindo os problemas de pressão psicológica que antigamente existiam, porém era uma pressão já ocorrente, né, no sentido socioeconômico. Então dava para esconder, mas o esconderijo não era tão íntimo e valente. Hoje a internet ela esconde a utilização da internet, esconde muito a pressão das pessoas. O que isso quer dizer? Que com esse esconderijo, a descontração dendrítica sobre a controladoria de disparos nervosos ou de
de energia, né, colenergia, faz desfechar muitas passagens de drenos elétricos enérgicos. Faz desfechar, como ele faz desfechar muitas passagens de drenos enérgicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas elas estão acessando a droga da internet, estão virando dependentes de colenergia, dependência de colenergia. Dependentes de ambientes virtuais. Elas estão virando dependentes dessas coligações sinapses, né? Porém, contudo, quando fecham o acesso disso aqui, ó, essa alta dependência, essa alta utilização desafina essas pressões aqui no interior do ser, criando adrenações sobre essas orientações de pressão para essas feixes aqui, ó. Então existe um contrato sinapse colinérgico que propaga a dependência dessas pressões. No dia que a gente corta uma pressão dessa, uma associação de pressão dessa, você consegue ver esse soma aqui, ó. Vamos ver se eu consigo parar aqui, ó. Ixi. Você consegue... será que eu fechei tudo? Vamos ver aqui. Aí, será que eu fechei a página? Ixi. Achei. Ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar isso. O que passou, cara? Tá, vou tentar mais modulação. Tá vendo essa barrinha aqui, ó? Os dendríticos eles vêm para essa região aqui, ó. E essa região aqui é a soma dos dendríticos. E ela despressiona a energia. E ela faz todas essas comunicações para drenar e laborientizar, ficar a energia, né? Fazer um laboratório de discursos enérgicos. Quando a soma não bate, ou quando existe essas implosões de canais, você tem falha na relação desse ser. E aí todas essas falhas geram pressões. Porém, essas pressões não são só de falta de acesso a essas comunidades. Elas são bem mais dentro do que parece. E é isso que acaba fazendo com que o ser se deplore, né, nesses discursos. Porque ele perde o tempo dele fazendo tela alquimia de colher identidades de circuito dos outros, né? Ou de aparências retidas das performances que os outros encenam nessas telas. Então vamos ver aqui se a gente acha.
Vamos ver aqui, rede social. Então tá lá, a pessoa ela tá lá no vamos ver aqui. A pessoa tá lá e ela tá acessando a rede, né? Aí você vê, olha só. Olha a discussão, né, que você tem nessas atenções, né? Olha só a atenção. Veja só a direção sináptica desse indivíduo a partir dos seus reflexos pupilares. Consegue ver? Então olha só a dependência de contrações bem finas, bem nobres. Olha só esses contorcimentos, contorção. E aí essa aqui é a conta sináptica, né? Então se ele vê alguma coisa que desconta muito ele vai lá e fala assim, é isso. Aí ele faz um movimento nobre, aí ele desconta a sinapse. Se ele não vê, se ele vê uma coisa que não conta tanto, ele não aí ele tá fazendo as contas. E quando ele pisca, ele manda um produto sináptico, ó, viu? Ele piscando. E é assim que acontece. E isso é programação neural. E aí tudo isso diz dado de vinculação dessas superfícies aqui, ó. Essas moedas de artificialização. Moedas de artificialização fazem com que onde que eu deixei? Vamos ver aqui. Eu deixei aqui, ó. Sinapse. Faz com que esses não, peraí. Esse de cor. Fazem com que esses neurotransmissores se encontram na proporção dentro do organismo, obedecendo a essas moedas, a essas moedas eletrônicas, né? Essas moedas artificiais, e descurtam no ambiente sináptico, fazendo programação. Não é diferente do que era antigamente, porém os desimpulsos são muito maiores, a exponenciação é muito maior. Exponenciação é muito maior. E aí essa exponenciação sendo muito maior, né? Tá vendo essa curva aqui? Esse modelo de arredondamento, ele precisa de ser feito com muito mais dados, né? Cadê? Fazer exponencial. Então essa exponencial, ela é a busca de orientação escalar. Então, se você tinha vamos pôr aqui, ó, vamos cortar aqui, ó. Se você tinha isso aqui de dados antigamente como orientação e fizesse assim, 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 hoje em dia você tem isso aqui, ó, de dados, né? Mais ou menos na proporção. E aí você tem cada vez mais dados, porque você divide esse dado aqui, ó, atualmente em muitas partes, entendeu? E aí você fica sendo datado por essas contrações. E aí é sempre assim, ó. Você sempre está dividindo. Nós na tecnologia, a gente está sempre dividindo esses dados. E aí a gente nunca tá de pressão bem, porque a gente está sempre dividindo essa depressão nessa razão exponencial. E tá vendo?
E às vezes a gente acaba buscando formas de fazer isso na realidade, né? E sabe o que a gente faz? A gente divide a realidade e datifica ela, né? Por exemplo, a gente começa a falar a hierarquia das pessoas e aí coloca as pessoas em hierarquia, mas a gente está fazendo essa divisão de exponencial, né? Porque tá todo mundo sobre o mesmo plano, só que a gente está todo mundo na mesma roda, na mesma vida. Só que o que tá acontecendo? A gente tá fazendo a hierarquia, e a hierarquia faz o que com a coisa? Ela não admite a normalidade, ela desembaralha. E olha só a gente desembaralhando a sinapse. Imagine que aqui, ó, a gente tem a sinapse. E aí a sinapse ela vai ser isso aqui, ó. Ela vai desenvolver uma harmonia que vai conscientificar esses dados, né, de pressão. E aí ela desenvolve a harmonia e consegue fazer essa questão aqui, ó. Ela desenvolve a harmonia aqui no núcleo e consegue se carregar, né, das partes aqui, ó, fazendo o envio de energia, a contração, né? Então aqui, ó, a gente desencontra ações para sobrecargas, né? E aí você vai e alimenta aqui, ó. Você manda do olho para dentro. E aí desse olho para dentro, aí chega na sinapse, né? Que é bem semelhante. Aí vamos lá, chegou na sinapse. Aí tem o dendrítero aqui, ó. Aí igual aquela coisa que a gente viu. Aí chegou aqui, né? Aí ela desencontra a contração para poder fazer as enviações certas. Só que para cada um a gente tem dividido muito, olha. A gente tem ypsilonizado, fazendo a ypsilonização. Alguns criam adjetivos para poder dizer que isso é inteligência, né? De um certo modo até mas até que ponto a gente, né, tem feito isso de forma natural, de forma escalar? Porque veja bem, essa questão que eu falei dessa resolução aqui, ó, vamos fazer aqui, Ctrl C, a gente joga pra cá, e aí a gente pega esse aqui e faz um Ctrl Z. Não vai dar não. Então vamos voltar aqui. Ixi. Então não deu. Vamos pegar aqui, Ctrl C. Sabe essa resolução que eu falei desse gráfico? Colocando, pegando ele aqui, ó. O gráfico que a gente pegou, ele tava assim, né? Pera aí. Ué. Deu virado. Baralhou mesmo, né? Caraca. Isso. Será que era isso aqui? Não, ó. O gráfico tava assim. A gente pegou o gráfico, ele tava assim, né? Beleza. E a gente discursou sobre ele. Mas aí, se a gente causa uma interferência nesse gráfico, a gente embaralha ele, olha. E o gráfico ele tá aberto para cá. Se a gente faz aqui, a gente fecha ele. Saca? A gente fechou o gráfico aqui, ó. Construiu uma barreira para ele aqui, ó, nessa posição. E aí, essa parte aqui de ejeção, aqui, se a gente tem o núcleo aqui, ou até mesmo
o cubo, o eixo, né? O olho, a pupila, a janela de entrada. Se eu desbarro aqui, ó, eu impeço a saída por aqui, ou a entrada. E aqui a gente pode colocar até gente aqui, ó, para impedir, ou movimentos de pessoas, né? Sabe? E aí a gente tem a orquestração inteligente, ou seja, de colocar a gente desbarrando a disco em contração para as sobrecargas. E aí, se você coloca alguém aqui, você dessobrecarrega esse cara aqui, ou a ejeção, por exemplo. Vamos pegar essa criança e a gente coloca ela aqui. Criança ou gente, sei lá, ou ação de gente. Você colocar aqui, ó, então você não conta mais com essa parte aqui de descontração. Logo você só tem essa daqui, e essa daqui, entende? E aí, se você multiplica esse agente aqui, ó, esse vírus, ou esse barrador, esse nojento, e coloca esse nojento, porque é assim mesmo, viu, pessoal? É coisa assim. Ctrl Z. Você pega esse aqui, ó. É porque é entendimento de é difícil, por quê? Tá ligado aqui. Ixi, eu tenho que desenhar. E aí você pega essa gente, ou o que essa gente fez de memória, né? E aí você pega assim, ó, minha ex-namorada. Beleza, aí eu coloco ela aqui, peraí. Aí não deu certo, aí ela barrou minha sinapse ali. Aí eu coloco ela, eu coloco a chave dela, né, a palavra dela aqui. Vamos pegar aqui, fazer isso aqui. Aqui e aqui, ó. Para onde você vai mandar a sinapse? Né? Você fechou todos os canais aqui, ó. Você colocou aqui, e aí a sinapse ela vai ficar sobrecarregada aqui, ó. Ela vai tentar vir para cá, vai tentar mandar energia para cá, não vai. Para cá não vai. Depois vai para cá, não vai. Aí quando pensa que não, ela vai implodir, ó. Vai sair e vai causar aquele fenômeno, né? O fenômeno das águas. Você já tacou pedra na água? Mesma coisa. Então é isso aqui, ó. Tempestade de elétrons nas nuvens eletrônicas. Sacou? O que acontece? E aí você acaba tendo lesão no servidor. Só que esse servidor aqui é o servidor de sinapse. Logo você vai ficar intimidado. Você vai se sentir hierarquizado. Você vai ficar se sentindo desnotado. Ou seja, porque a nota que você teria para mandar, você não vai conseguir mandar. Entendeu? Você vai estar barrado. E aí, desnotado, você vai se explodir. Ou vai se sentir em uma escala muito baixa da hierarquia. E aí você vai se sentir uma ralé. Ralé, no grupo da ralé, é aquele animal habitualmente predado por aves rapinas. É o conjunto de indivíduos pertencentes a camadas inferior de uma sociedade. E aí esse vai ser o estereótipo que vai te carregar. Se você deixar esse estereótipo te carregar, aí, meu camarada, aí a sua conversa no organismo vai modificar todas as suas moléculas no sentido das associações reais, não virtuais, porque passa do virtual para o real. E a mesma coisa aqui, ó, do virtual para o real.
do virtual para o real, tá vendo? E aí isso transforma endinheirando você, né? E aí por que esse fenômeno acontece? Porque isso realmente é uma palhaçada da sociedade. É uma palhaçada no sentido da expoente, né? Vamos ver aqui, ó. Eu não falei com vocês que, ó, que esse camarada aqui é o cara que mesmo sendo agredido pela essas pressões, ele consegue despressionar. Esse é o camarada que consegue salvar. Essa é a borracha, né? Ele consegue impedir que você prenda, né? Tipo assim, chegou o camarada aqui, ó, chegou essa, fez cópia de barra de sinapse. Esse palhaço, ele consegue fazer isso aqui, ó, na contração, porque isso é de contração motora, viu, pessoal? Ele consegue fazer isso aqui, ó, passar a borracha, saca? Ele consegue pegar a borracha e, ó, sai fora, vai com Deus, sai fora, saca? E ó, foi, sacou? E aí ele faz essa cópia, né? E faz assim, ó, um já foi, o outro tá indo, e aí os seus canais ficam libertos para poder se moverem em sociedade, ó, desabalado, desinconsciente dessa realidade que está encoberta por sentidos de hierarquia. E olha, se você é filho de Deus, se você é um ser humano, como pode se achar uma ralé? Como pode ser infiltrado de consideração hierárquica? Entende? E aí, pela motivação. E aí essa motivação, ela parte de agrupamentos militantes, militantes. E aí, cara, esses agrupamentos, eles desapontam sentidos, né, de superioridades. Eles começam a falar que quem é piloto merece mais do que quem é. Vamos pegar aqui, ó. Vamos fechar esse de piloto. Profissão. Eles começam a fazer agrupamentos, né, de trabalho ou atividades especializadas dentro da sociedade. Opa, mas todo mundo não está dentro da sociedade? Não. A gente tem uma hierarquia de exercimento profissional e isso faz bem na gente. Aí abre o palhaço assim, ó. Faz bem. É tão bom. E aí ele abre e faz lá a mídia. Vai, começa a falar aí. Desapontou a galera aí, mídia. Faz bem ser diferente. Sociedade faz bem. E aí, bem, especializações, né? Bom, e aí nesse processo, né? Olha só as destemições, né? Cara de profissional, né? Eu sou um profissional. Eu treino bem. Eu sou diferente. Bom, e aí nisso as motivações são essas, né? São essas roupagens aqui. Porém, dentro dessas roupagens que escondem pessoas como nós, que têm necessidades fisiológicas como nós, eles dizem escrever valores a partir das alianças financeiras.
Então, essas alianças financeiras, elas desinvestem as pessoas com isso aqui, ó, né? Mansões. Elas desinvestem as pessoas com isso aqui, ó. E aí esses grupos, eles vão se achando bem, né? Ó, nós somos de bens, por associação de bens. E aí esses vão sendo diferenciados. Essas são as famosos castelos de hoje em dia. E aí vai destilando, né, galera? E aí a motivação é essa, né? E aí cadê o profissional, né, que falava que era profissional para poder ser de bem e servir de bem a dor? Cadê? Foi desmotivado, foi desembaralhado, barrou-se pelo sentido da associação financeira, pelo eco dessa exponenciação financeira, pela necessidade de unir a grupos que dizem neurotransmitir essa necessidade. Essa necessidade de ser visto e ser servido por esse jarro de associação. Mas será que essa água é boa de se beber mesmo? Será que esse servidor é bom mesmo de nos emprestar do seu trabalho? Será que essas razões são boas mesmo? E aí, dentro dessas motivações, a gente começa a ver os narradores. E aí esses narradores, eles vão se ajuntando para contar histórias, né? E aí eu vou te falar uma coisa. Contar histórias, todo camarada que conta uma história, ele conta uma história para ser uma atração. Vamos ver o que é a atração? É um choque forte entre pessoas, empurrão, encontrão, ato de abordar alguém com pedido insistente. Não, atração, beleza. E a atração, a gente sabe o que é, né? É um imã. É algo que mastiga, né? Que transforma, sobre força de imposição, né? A atração. E a narração, né? A atração. E a narração, ela sempre busca esse sentido da atração. Tá. Então, a gente tem a narração profissional e a atração profissional. A narração financeira e a atração financeira. E aí tudo isso vai desempregando modulações nesses ultrajares da hierarquia. E tudo isso vai criando as motivações, né? E aí, beleza. Quanto mais o camarada é rico, mais ele narra sobre sua riqueza, propriedades de sua riqueza. E quanto mais ele narra, mais ele quer falar que é bom, porque quando ele fala que é bom, ele atrai pessoas para esse lado bom da vida. Ou ele se diferencia. O que isso diz? Que ele ganha mais atração, né? Então, vê o sentido, né? O sentido do camarada fazer a atração, a narração, é para conquistar. E se o cara já tem, ele quer mais. Então acontece assim, ele quer mais, vender mais discurso narrativo. É isso. E para isso acontecer, as pessoas, elas precisam autorizar. Mas olha só, como que a gente cria autorização?
Quando eu estou narrando algo, eu estou criando essa imposição, né? Ó, o camarada tá lá tranquilo na dele, né, realizando a sinapse dele. Aí eu começo a narrar para ele. Aí eu narrando, aí eu vou, ó, fulano, tem isso aqui, isso aqui. Aí eu tô narrando, ó, isso aqui. Aí eu narrando, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Quando pensa que não, eu narro ele e fecho a sinapse dele. Entendeu? Aí pra onde que ele vai sair? Ele vai sair só se a minha narração permitir. Só que a minha narração, ela não quer permitir. Então eu vou... A minha narração vai fazer ele explodir. E se ele explodir, ele vai vibrar sobre a minha narração. E isso vai causar um diferencial de atividade nele, olha só. Por conta desses vetores de narração que eu coloquei. Esse diferencial faz motivação sobre esse discurso narrado e faz ele acreditar que ele tem uma... ele acreditar mais em mim, né? Ou ele se atrair mais por mim. Logo, quem consegue autorizar ele, no sentido que, ó, por exemplo, aí da próxima vez acontece a mesma coisa, aí ele fica... Aí, né, eu tô lá, eu desamarro ele da mesma coisa, né? Isso aqui agora é uma outra situação. E aí ele tá lá amarrado, tentando sair, né? A bateria, ele tá sobrecarregado. Aí eu falo com ele assim, ó: se você quiser sair daqui, você tem que me pagar. Eu sou um profissional. Eu consigo abrir essa porta. Mas na verdade fui eu que te prendi aqui. Mas você não sabe, né? Então eu sou um profissional, ou eu sou filho do cara que te prendeu aqui, e aí se você quiser eu abro pra você, mas você tem que me dar dinheiro. Aí ele: não, beleza, eu tô sobrecarregado aqui, eu preciso sim. Então tá, toma esse comprimido aqui, pode descomprimentar eu, tá, abre de sésamo, você está livre. E aí de repente as coisas se abrem, né, pra ele. Tá vendo? Então existe essa autorização. Que é a determinação pela qual se autoriza ou se concede algum poder ou licença, né? Só que pensa comigo, a pessoa que dá autorização somente é a pessoa que desamarrou alguém, não é? Eu só consigo autorizar alguém ou uma sinapse a sair se fui eu que aliancei ela, se fui eu que permiti ela ficar presa. Porque se eu não amarrasse ela, se eu não aliançasse ela estaria livre, ela não estaria presa, saca? Então a gente tem que ter cuidado na vida. Por quê? Porque dependendo da narração que a gente é submetido, dependendo das motivações desses narradores, a gente começa a sofrer a pressão desembaralhadores, né? Desses desembaralhadores que são narradores. E essas pressões desses desembaralhadores fazem com que exponencialmente a gente mude a realidade que a gente vive, que a gente observa, por conta dessas embaralhações de pressão que a gente começa a sentir sendo amarrado por essas narrações. E aí, às vezes existem umas rações que são pra gente que narram a gente, que são muito duras, muito difíceis. E aí a gente precisa de motivações muito fortes para poder arrumar um jeito de desamarrar, arrumar um jeito de dar autorização. Então nós precisamos ter muito cuidado, submetido a esse rigoroso análise, medida de pensado, antes de tomar qualquer atitude na vida. Bom, e esses cuidados, se não tomados, eles fazem isso aqui, ó, a enxaqueca.
É uma doença neurológica genética e crônica, cuja principal característica é dor de cabeça latejante. E até mesmo uma enxaqueca pode fazer pressões psicológicas, se dependendo do narrador que estiver atuando sobre a enxaqueca, né? Então você procura um médico, porque o médico ele vai conseguir narrar a dor para você que outra pessoa não vai conseguir narrar essa dor. Ou você estuda e se auto-narra, né, o que está acontecendo. Ou você me escuta aqui que eu consigo também te dar uma ideia do que está acontecendo. A enxaqueca, ela parte dessa perda de controle neural. A perda de controle neural, ela é mais ou menos, são desencontrações de barra, que podem ser de formas narrativas de associações nervosas mesmo, no sentido de falta de contrações, né, dependentes. Eu não falei que a gente tem um alto volume de dependências, de contrações, e elas são importantes para poder descarregar, fazer as descargas nervosas, né? Você já viu, muitos atletas fazem atividade física para descarregar os nervos, né? A raiva ou qualquer outro nome de sentimento que você adjeta. Conhecer, né? Nesse sentido. E aí a gente tem vários tipos de raiva, né? A gente tem raiva boa e raiva ruim, e a gente precisa descarregar ela para se sentir harmônico, para se sentir no controle ou motivado a estar no controle da narração. Porém, quando você sofre desmotivações narrativas, principalmente no sentido psicológico, que diz da hierarquia uma posição para você, você começa a desassociar as suas sinapses, e aí elas fazem isso em você, ó, esse curto, que é a desassociação da sinapse, né? A falha na comunicação sináptica. Tá vendo isso aqui, ó? A falha no toque, no compasso, na harmonia. E essa falha, se você impedir a passagem aqui, ó, se você impedir a passagem aqui, ela não chega aqui, ela fica presa lá. Ela presa lá, ela vai fazer isso aqui, ó. Mas nesse sentido aqui, ó. E aí isso aqui dentro de você pode fazer outros disso acontecer, e aí fazer uma reação em cadeia, né, que é a enxaqueca, ou pode até mesmo fazer só uma sinalização. Então, dependendo do grau de retenção, de narração, de amarração fisiológica, psicológica, dessas pressões que dizem motivar indiferenciações em você, ou seja, hierarquizações de consideração sua, você pode ter enxaquecas maiores ou menores, né? Então, e aí, bom, vamos andando aqui nessas. E aí você tem várias formas de descarregar e até mesmo de entender. Muitas cozinheiras, elas utilizam essas formas, né? As receitas diárias, que dizem conhecem padrões de associação a valores materiais que ajudam elas a mastigarem essas considerações de hierarquia, né? Então você tem instrumentos e ferramentas para poder desauxiliar as suas cirurgias de motivação,
E o alimento é a coisa que mais motiva o homem, principalmente a condição dele comer um alimento que a gente chama na hierarquia de saudável. Todos os alimentos eles saudam o organismo, mas a gente tem como hierarquização da indexação dessas propriedades de nutrientes e saber que são esses comprimentos, né? Então, esse tratamento com o alimento e a organização deles é o que mais ajuda nesses processos de vetorização sináptica, né? Por causa que o alimento ele é a coisa mais íntima. Agora, se você come muitos alimentos, mesmo que sejam dessa circunstância, mas de forma aflita, você diz cooperar com o perfume nervoso. O que isso é o perfume nervoso? É o que diz facilmente te engana por conta da variação repentina da contração, das contrações. Ou seja, o alisamento da gordura sobre as línguas, a língua, né? Vamos ver se a gente acha aqui. Você está vendo esse processo de degustação? Existe uma razão matemática que divide esse morango na língua. E a língua é uma área. A área é isso aqui, ó. O gráfico de área é isso aqui, ó. E aí essa língua, imagine que aqui a gente tem a língua, né? E aí a gente está mordendo o alimento. Todo o contato com o alimento desintimida o alimento sobre a pressão que ele vai fazer. Só que essa pressão ela varia sobre os ingredientes em ordenação lógica de associação com essa área da língua aqui, ó. E aí essa associação lógica desabre canais de desimportar energia sobre essas contrações às atividades, principalmente as atividades sinápticas, né? E aqui, se você coloca um aparelho de televisão aqui, ó, do lado, com ondas de canal, você vai estar comendo, mas todas essas sinapses elas vão ser facilmente assassinadas ou moduladas, esse ritmo de gráfico aqui, ó, com o aparelho, né? E aí você começa a entregar a intimidade do alimento para a intimidade da retrovisão que o alimento está dando. Logo, existe uma associação de bens materiais com esse processo mecânico, esse processo de ensinapsização, né? Agora, existem vários tipos de fontes que modificam a comunidade de cooperação alimentícia, né? Você vê como que tem um processo de deploração artificial das coisas que não são, porque não é artificial você comer, é real, né? É real esse processo da língua em contato com o alimento, é real essa divisão, né, sobre essas camadas de associação com esse alimento. É real o trabalho da língua. Vamos ver aqui, ó, língua. Então, a língua, ela é muito inteligente, cara. A língua, ela sente tanto diferença, né? E ela conecta tanto o cérebro que ela é a porta para sinapses, assim, no sentido de contração. Então você consegue fazer programação neural com a língua, entende? Você consegue entender isso?
programação neural com a língua, vamos pôr alguém bebendo no canudinho, ó. Veja só vocês. Olha a programação neural. Bom, sim, está apto para mim beber. Prova aí. Várias camadas de valor iônico dizem cumprimentar a partir das terminações de contrações que estão parametradas no cérebro. Não só a língua, a gente tem o olho também, a gente tem os ouvidos, a gente tem a superfície da pele, mas a língua, cara, ela é tão potente, é um acelerador tão forte, quer dizer, é um motor tão forte, né, que a gente precisa procurar controlar, né, essa língua. E a gente sabe que muita gente tem dificuldade, e essa gente é igual a nós, né? Porém a gente tem as nossas escolhas diferentes, né? Até mesmo disso aqui, né? Mas é desafiador mesmo. Eu sei disso porque é um desafio constante. E aí, vejam vocês, a fritura, ela desalisa essa superfície da língua. Então a gente tem vários ingredientes e formas de preparo. E receitas, né, que são as formas que a gente vai lidar com esses ingredientes. O que isso quer dizer? Que a gente tem várias formas de comunicar com a língua e várias formas de integralizar um contato com a língua, ou seja, desamassar, desbeijar essa língua, mas no sentido da construção simbólica que ela vai sinaptizar, entende? E aí a gente tem vários tipos de valores, ó, pimentas, cara, é muito prazeroso. E o óleo, ele facilita a desconcentração da língua. Então, se a gente não colocar as proporções certas de óleo, a gente vai simplesmente facilitar que as narrações operatórias fazem descorritado em nós, e às vezes isso explode a sinapse. Outra desfragância que faz descorritado em nós é os aromas. Os aromas, eles brindam as narinas a partir dos gases, né? A comida também ela tem o seu motivo gasoso, porém a comida tem mais partido sináptico na língua. Agora a partitura sináptica do cheiro, ela está aqui nas narinas, né, no olfato. E eles têm caminhos semelhantes, né, nesse percurso sináptico de sinapsação. Porém a associação material com cheiros, ela está mais pela ambição carnal, o desejo, sabe? Aquela coisa né, aquela coisa sexual mesmo, né, no sistema genitário e tal, de ativar as glândulas, as gônadas, né? Então o cheiro, ele tem a ver com as gônadas, atividades gonadais. Porém, não necessariamente nesse sentido, mas no sentido de corrompição dos elos cognitivos, dessa parte sináptica, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Então a gente está dirigindo o que a gente chama de nuvem eletrônica. Aqui, ó. Sináptica. Não. Então é como se a gente estivesse dirigindo as sinapses por dentro, né? E aí toda a matéria
desmaterializa percurso de cognição de entendimento sináptico, ou seja, a contração que ela causa no meu senso adsorvedor, né, sobre esse senso de reação, ela desmanda imagens de construção significativa. O cheiro, principalmente cheiros, eles desaromatizam cognição de desconstrução associal ao sentido sexual. Logo, eles conseguem desmandar energias para esses sistemas, né? Sistemas reprodutores. E é assim que a gente dirige, né? A gente tem a imagem, a gente tem as ondas sonoras, a gente tem as ondas do paladar, dos alimentos, a gente tem as ondas de cheiro, né, olfatórias, e todas elas estão nesse plano, né, plano de sinapse de mandar. Só que essas contas, elas desencontram as interjeições de contas que mais formulam ações coerentes no sentido material do que a gente já experimentou. E aí elas acessam, a partir das experiências que a gente já experimentou, a coerência dos acessos para digitar, dirigir, desencontrar o caminho de percussão mais adequado para que você considere proteção ou perigo, curtinho ou curtão, né, o percurso dessa banda. Então esse cuidado, né, corredado sobre significação de experiências já descritas por todas essas associações de valores. Então esse é o gatilho, saca? E aí você tem isso. Tchan. Você conhece isso? Ah, conheço. Aí esse aqui você conhece? Não, esse aqui eu não conheço não. Opa, vamos mandar um novo acesso. Agora eu estou conhecendo, porque parte desse curto eu não conhecia. É um dado novo que diz em face você um comprimento ou uma moeda energética. Ou seja, olha só, uma moeda energética. Cadê os emotions? Né? Os emotions são moedas energéticas. Todos esses símbolos aqui, ó, são figurinizações de moedas energéticas que dizem juntar emotions, né? Então aqui, isso aqui é tudo bancada de emoticons, né? Tudo bancada dessas moedas virtuais, ó, emoticons, que são paradeiros de contações de valores virtuais, que às vezes subterfugia a hierarquização desses elos em redes sociais, né? Que dizem se você é ralé ou não, se você é acessado ou não é acessado, que te dizem motivação para continuar utilizando ou não utilizando, que te dizem formas de narrar para poder prender mais usuários e prender as sinapses dos usuários para descontrolar a entrada ou a saída do canal ou não, e para fazer essa exponencial elevar essa quantificação até os seus sensos nervosos e sequestrar a sua capacitância para dizer capacitado para autorizar ou não você de mandar nessa sinapse, né? E aí ele vai acabando fazendo a questão do cuidado, né? Ele passa a ser o cuidador, e aí isso faz com que ele facilmente deplore você em compressões psicológicas de sensos de narrações. E aí ele interfere, ele começa, ele que eu falo assim, essa agência, né? Essa utilização
começa a fabricar produtos e testar, né, propriedades de atividade nessas valências de portas, né? E aí tudo isso cria a condenação de imaginação dependente. A imaginação é a faculdade que possui o espírito de representar imagens. Então você imagina da imagem causar arco dimensionamento nas sinapses que estavam pré-operando no sentido da olfação. Então aí a pessoa a pessoa que está comendo, né, está fazendo atividade na língua aqui, comendo. Se você coloca um eletrônico aqui, ó, e aí as sinapses que estavam se assinando para o cheiro com mais atividade para o cheiro e para esse senso nervoso da língua sobre as camadas de interação do alimento, né, e fazendo todas essas vetorizações aqui de área, ele pode perder o senso da cognição do cheiro, né, das portas do cheiro, porque isso aqui descontraciona as portas do ouvido, saca? E aí esse ouvido ele faz um bloco aqui no cheiro, e aí ele perde a facilidade de sentir-se bem alimentando, porque a gente tem uma contração do mal aqui, ó, do mal, e aqui seria do bem para essa atividade, né? Então toda a contração a gente tem os elementos do bem e do mal, só que a gente precisa aprender a selecionar quais são do bem e do mal para uma ação. Por que você acha que falam para comer em cima da mesa? Para não ter nada tampando ou dificultando a sua realização dessa atividade, ou tentando até mesmo de fazer mais codependente. Por quê? Porque todo esse senso de contração, sendo aceitada, sendo sinaptizada, ela vai fazer molecularmente adaptações no ser que vai arquivar melhores sensos de ser. Essa arquivação ela vai gerar um conjunto de documentos criados ou recebidos por uma organização, firma ou indivíduo. Então você vai ter um conjunto de narrações sinápticas de um indivíduo, e elas vão se dividindo nas suas ordenações, se tornando fonte de dados para poder realizar operações. E essas fontes de dados elas vão se transformando na sua forma de organizar pontos de vista, porque você pega vistas de fontes que foram arquivadas por essas fontes do mal, ou seja, fontes no caso que não cooperam com a atividade que você está realizando, né? É esse que é o sentido. A gente não pode definir nada. Tudo é base de cooperação ou não cooperação, e cada caso é um caso, né? As moedas emoticons. O camarada se alimentando mexendo com a sinapse, né? Configurando assim. E é basicamente isso que é o cuidado que a gente tinha para falar hoje, né? Essa descontração, porque cada percurso que passa, a gente quer despercutir mais essas divisões, né? Já viu a criança que quer atenção? Porque quando ela tem atenção, ela tem o que ela chama de segurança nesse senso sináptico. Ela não tem explosão de sinapse quando ela se sente segurança. Quando você carrega a criança bem assim no colo e você consegue passar contrações de narrações de contrações desempontadas aqui, ó, nesse calor, nesse contato aqui assim, você consegue provar para ela que ela pode relaxar a sinapse, que ela pode descontrair. Quando ela mexe assim, ó, no seu colo assim,
e você dá atenção para ela, você sustenta a sobrecarga dela nessa transmissão. Ou então você emana carga para ela. Você entra em conexão com ela. Né? Então isso é uma forma de entrar em conexão. E é isso que as sinapses, quando elas se conectam com algo e se sentem bem, elas fazem descargas. E elas, quanto mais bem elas se sentem, elas mais se organizam para fazer sinapses no sentido bom, no sentido organizado, no sentido que não vai diferir ninguém ou indeferir, sabe? Agora, quando isso não acontece e quando existe alguém narrando desmotivações para poder liberar ou não liberar, fazendo essas questões de cuidado, né? Essa pessoa pode estar aprendendo muita delegação sináptica da pessoa e fazendo muitas explosões psicológicas nos sensos morais da pessoa se relacionar com o meio. Logo, essa desbarração, né, descompensatória, vai fazer com que a pessoa sofra essas implosões sinápticas ou desplosões sinápticas. E aí ela vai se sentir muito traumatizada, principalmente quando ela chegar curtos nessas regiões, ou passar por eventos que vão ativar coisas no sentido dessa orientação sináptica. E aí a gente está falando do trauma sináptico, que é destacado pelas realizações materiais. Você já viu ou já não quis repetir uma coisa? Porque existem traumas. Eles não falam com você, mas eles acontecem, eles doem. Então só de pensar em fazer de novo algo, eu já fico traumatizado, já fico com receio, eu já nem quero. Só que tem uma força que me faz obrigado a querer, que é um narrador. E esse narrador muitas vezes é a sociedade em sensos de comunidade. Porém essa comunidade é muito subvertida, porque a gente tem a hierarquia dos acessórios. E quem narra sempre quer mandar informações para os ouvintes desprocessarem. É o chefe. E aí quem narra geralmente sempre está em função da sua atração, da sua autoconquista. E às vezes ele não recompensa bem os ouvintes. E isso deprime, traumatiza e explode sinapses e deixa as pessoas bambas ou dissequeladas, né? Não conseguindo sustentar a noção da realidade de ser bom. Ela começa a perguntar, mas por que é bom? Eu vou lá e eu fico com a cabeça cheia de explosão, por que é bom? Não, aí vem o senso comum. Você tem que ir porque é obrigação, todo mundo tem que ir, e é obrigação, e como é que você vai fazer? Você tem que trabalhar, e aí você, só de ver assim, você começa a explodir, tá bom, eu tenho que ir, aí você vai e aí, todo explodido assim. Cara. Aí você tem que chamar o famoso pateta, né? Esse é o cara da borracha. Fala assim, palhaço, pateta, vem me ajudar, por favor. E aí chega o camarada lá narrando assim, você só vai sair dessa sinapse, só vai mandar energia para isso se eu permitir. Aí você, engraçado, pateta. Aí você vai assim, você passa assim, você vai permitir minha sinapse passar. Aí ele desconstrói todo, ele cai assim, beleza. Mas o legal é que a gente transforma as pessoas em pateta de forma inteligente, entendeu?
A gente responde elas à altura, em uma altura muito superior, que a pessoa nem entende que ela tá sendo o palhaço, né, na conduta dela, narrando desbaralhação de você, né? E infelizmente a gente tem que, né, a gente precisa da borracha, a gente precisa do palhaço para muitas causas, né? Então tá, era isso que eu queria deixar para vocês hoje. E aí a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês. Fui.